Jesus, o nosso Senhor. Amém. Amém. Graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo, a paz do Senhor Jesus aos irmãos. Amém. Fico feliz e agradeço muito o convite ao conselho inteiro, ao pastor Joel. Nós nos falamos assim, eu já na estrada, o pastor Joel me contactou e fomos conversando. E hoje eu falei assim, vou chegar mais cedo, vou fazer um tour pela região, né? E aí eu passei ali pela beira do rio, aí cheguei, não tinha entrada para cá, eu voltei, aí daqui a pouco eu passei pelo outro lado, aí tinha um grupo gigantesco de moto, eu falei, estão me acompanhando. Aí eu parei e falei, não, estou indo para o outro lado. E fui gostando da caminhada aqui, né? E eu trouxe comigo meu companheiro de sempre, né? O André está me filmando, não sei para quê, mas está me filmando. Acho que é para provar para minha esposa que eu estou aqui, né? Minha filha. E eu trouxe também o João, porque eu falei assim, tá vendo, João? Por que eu te levo para tudo quanto é lugar? Olha essa molecada toda na moto aí, ó. Devia estar indo para a igreja, não estão. E o João, se olhar para ele, ele está cansado, porque o João faz 3 faculdades. Ele faz Direito, ele faz Teologia e faz Economia. Né? E fica a semana toda. Eu falei assim, não, não vai descansar não. E ele é lá da Assembleia de Deus, do Silas Malafaia, da Advec. Trabalha muito lá, muito mesmo. Eu falei assim, não, você vai comigo, você conhecer a Presbiteriana, vai conhecer um bairro novo que eu não conheço. Então vamos lá. E veio e está feliz da vida. Mas irmãos, assim, muito bom, eu estou me sentindo em casa. Eu não conhecia aqui a igreja, né? E como falou, nós nos encontramos numa reunião de PH. E o PH é uma coisa mais fácil do mundo para reunir, né? Você marca assim na sexta-feira e quando vai chegando, cada um arruma uma coisa para não estar lá. Mas nós estávamos, e eu sou secretário sinodal de um PH do meu presbitério, Guanabara, do Sínodo da Guanabara, e nos encontramos e, enfim, fizeram o convite, e nós já estávamos na igreja de Honório, e aceitei o convite com muita alegria, me sinto em casa, estou muito feliz mesmo de estar com os irmãos aqui. E quando me falaram assim, 42 anos, a minha igreja, né, a Catedral Presbiteriana da favela de Manguinhos, que eu pastoreio, né, eu moro em Jacarepaguá, e a minha igreja é lá em Manguinhos, dentro mesmo da comunidade. Você tem ali a cidade da polícia, e de frente você tem a comunidade. Aí você tem uma guarita da polícia, no outro cantinho você tem o povo que fica olhando para o outro, atravessa, a primeira esquerda é a minha igreja. Ela está há 57 anos ali. E a comunidade cresceu em torno da igreja. É estranho isso, né? E eu estou ali pastoreando, ela vai fazer 15 anos. Assim, muitas lutas. Estava comentando com o pastor que até a pandemia nós tínhamos aí 120, 130, 140 pessoas. Depois da pandemia, hoje eu estou com 60. Né? E uma dificuldade muito grande. Eu não tenho jovens, eu não tenho, o mais jovem lá sou eu, então eu não tenho jovens, eu não tenho, então o pessoal que trabalha bastante, os irmãos trabalham bastante, mas hoje eu já não tenho muita coisa, e a gente não trabalha às quartas-feiras com crianças da comunidade, e que a gente olha aquelas crianças, né, tão desordeiras, bagunçadas, mas assim, quando a gente vai saber a vida delas, crianças que sofreram abuso, crianças filhas de bandidos que morreram, crianças, filhos de mães, né, outras normais, mas estão lá nas quartas-feiras, um trabalho incrível, mas difícil, e a gente não tem mão de obra. E a gente tenta, né, alguma coisa. Essa semana eu ganhei 500 Bíblias daquele Novo Testamento dos Gideões. Eu falei, bom, dá para começar alguma coisa por aqui. Então assim, a gente vai caminhando e lutando. E quando eu vejo assim, uma igreja há 42 anos, quanta história não tem? Não sei se tem algum fundador aqui da época que ela foi fundada, tem? Hoje?
Está aqui. Não, tem um Matusalém aqui. Mas está aqui. Mas isso é bom porque vai vendo a história da igreja. E quando você faz parte dessa história, como é bom a gente relembrar. A minha igreja é diferente de todas. São pessoas que vinham de Bacaxá para Manguinhos, todos os domingos. Pessoas que desciam de Santa Cruz da Serra para Manguinhos, todos os domingos. Gente que descia de Jacarepaguá, de Realengo, Cascadura, tudo de longe. Então a igreja é formada por pessoas de longe. E da comunidade umas 2, 3 famílias só. Então para ver a dificuldade que a gente vive. Mas glória a Deus, porque ela está ali, é o braço do Evangelho estendido naquele lugar. Mas irmãos, pensando nesses 42 anos de bênção, né, como está ali, o amor de Deus transformando vidas ao longo desses 42 anos. Quantas vidas não foram impactadas? Quantas vidas não foram transformadas ao longo desses 42 anos? E eu começo a lembrar, eu estava lembrando esses dias, ser pai é muito bom. Dizem que ser avô é melhor ainda, né? Porque o avô estraga a criança, se der problema deixa com os pais. Mas ser pai é muito bom. E eu estava lembrando da minha filha, um episódio assim fantástico. A minha filha estava aprendendo a andar, hoje ela está com 22 anos, mas ela estava aprendendo a andar, e a gente, né, a criança aprendendo a andar, você fica ali cercando e tentando, né, ajudar para ela não cair. Ela foi andando direitinho, e nesse dia também, ela já estava andando, mais ou menos, mas nesse dia ela aprendeu a falar. E a primeira palavra dela, ela foi andando daquele jeito, capengazinho, e a gente cuidando, ela chegou na mãe dela, sentada, minha esposa, e aí foi, abraçou a minha esposa, sentou no colo, olhou para minha esposa e falou a primeira palavra: papai. Que alegria, Senhor! Que alegria! Mas foi muito bom. Eu comecei a lembrar disso e lembrei de um episódio na Bíblia que, quando a gente vai ver, é um homem cuidando de uma igreja, um homem que ao longo do tempo veio se preocupando com a igreja. E eu queria que você pensasse e refletisse sobre isso comigo. A irmã que estava cantando aqui, ela não deixou ninguém ler, né? Porque ela, você sabe de cor. Então esse também você sabe de cor. Eu não vou ler o texto todo agora, porque a gente vai acompanhar o texto ao longo da nossa conversa. Mas eu tenho certeza que em algum grupo, seja grupo em casa, no lar, ou você chega lá no culto no lar, sempre fala esse verso. Ou então, quando vai falar para alguém, para dizer, aí fala esse verso. Ou já viu um adesivo na janela, na parede, num carro, está lá o verso. E antes de eu falar esse verso, eu lembro que minha avó falava esse verso. Vocês perceberam que eu sou carioca, da Gema, pelo sotaque assim, puxado. Eu sou paranaense, sou de uma cidadezinha que quem ouviu falar, chamada Mandaguari, lá no Paraná. E eu cheguei no Rio em 80. E meu pai é meio que um nômade. Né? Meu pai, ele ia para onde tinha emprego. Então veio para o Rio e trouxe a família. Aí daqui voltou para o Paraná, levou a família. Veio para o Rio, trouxe a família, foi para Brasília, foi para o Paraná e veio para cá, e sossegou aqui. E minha avó falava sempre esse verso. Eu tentava entender, eu falei, por que ela fala tanto isso? Fala tanto isso, está todo mundo aqui é crente? Todo mundo é da igreja? Não sei. Mas depois de muito tempo a gente passa a estudar e a entender e ver a verdade que isso é para a nossa caminhada. E uma verdade que eu gostaria que você refletisse comigo. E esse texto, ele está em Josué, capítulo 24, verso 14, parte B. Você não vai olhar, você sabe de qual. Vou dar a dica, tá? Porém, eu e a minha... tá vendo? Como todo mundo entende Bíblia? Então vamos de novo. Eu e minha casa serviremos ao Senhor. Deus querido, Deus bendito, Senhor, Tu és maravilhoso, Tu és bom. O Senhor é poderoso, Criador dos céus e da terra, Senhor do universo, Deus da nossa vida.
O Senhor é o cabeça dessa igreja. Senhor, nós te amamos porque o Senhor nos amou primeiro. Pai, Tu és maravilhoso porque Tu enviaste Jesus Cristo para nos dar a vida através da sua morte. Nós te agradecemos porque o Senhor nos sustenta. Nós temos um lar, nós temos o alimento, nós temos o que beber, o que vestir. O Senhor provê tudo para a nossa vida. Senhor, diante de um Rio de Janeiro tão violento, o Senhor nos dá livramentos. O Senhor dispensa os seus anjos para estarem ao nosso redor. Senhor, enquanto os nossos filhos estão nos seus compromissos, nós não estamos vendo, o Senhor está cuidando deles. Enquanto nossas esposas, os esposos estão nos seus compromissos, o Senhor ali está cuidando. E o Senhor nos livra do mal e do maligno. Louvado seja o Teu nome. Muito obrigado, Senhor, por juntar as famílias sempre no final do dia, por nos dar uma noite, Senhor, de um sono renovador, um sono restaurador para um novo dia, e o Senhor ali está cuidando de nós. Senhor, muitas vezes nós não percebemos os detalhes de cada cuidado que o Senhor tem conosco. Vivemos, Senhor, numa rotina onde tudo parece normal, onde tudo, ó Deus, vem de uma forma natural, e não, temos que agradecer, porque o Senhor nos permitiu viver esse dia, e nos permite viver, contemplar a beleza da Tua santidade, da Tua formosura. Senhor, nesse momento da Tua palavra lida e expressa, que o Teu santo e divino Espírito ilumine a cada mente, a cada coração, para a compreensão da Tua palavra. Mais que tudo, saiam daqui edificados, meditando nela, Senhor, para o crescimento próprio, porque a Tua palavra nos livra de tropeçar, a Tua palavra, Senhor, nos afasta do pecado, a Tua palavra nos aproxima de Ti. Por isso, Senhor, nós Te louvamos, nós Te agradecemos, no precioso nome de Jesus. Amém. Amém. Eu queria dizer para você, talvez, você veio com pressa, ou chegou em cima da hora, enfim, eu quero que você experimente e aproveite, porque Ele está aqui. Jesus está aqui. E aonde Ele está, há júbilo de alegria. Então você pode sorrir para o seu irmão, viu? E Ele está aqui. O Senhor está aqui. Meus irmãos, esse texto de Josué, ele nos mostra o seguinte, que a arte da gratidão é saber escolher o melhor lado. A arte da gratidão é saber escolher o melhor lado. Mas se vos pareceis mal servir ao Senhor, escolhei hoje a quem servais: se aos deuses a quem serviram vossos pais, que estavam além do rio, ou aos deuses dos amorreus, em cuja terra habitais. Porém, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Nós iniciamos perguntando o que é gratidão. O que é a gratidão? Ela é mais que um sentimento passageiro, ela é uma decisão. Gratidão, ela é uma escolha, é uma atitude de extrema e total confiança em Deus. E a gratidão, nesse texto, é algo mais profundo que uma simples emoção, é algo mais profundo que um simples sentimento momentâneo, e ela se manifesta na escolha daquilo que nós fazemos diariamente. Pensa de domingo passado para cá, quantas coisas nós escolhemos, e eu tenho a certeza que até hoje nós escolhemos ou não vir à igreja. Será que eu vou? Será que eu não vou? Eu tenho um diácono lá na igreja que na época dos trapalhões ele falava que toda vez tentava ir para a igreja, mas ele só ia depois dos trapalhões, aí acabava o culto. Ele sempre estava preso a isso. E às vezes na nossa caminhada alguns trapalhões atrapalham.
e nos impedem de chegar, né? Impede o desenvolvimento da igreja, impede de chegar aos cultos durante a semana, algumas coisas marcadas, a gente não consegue caminhar e desenvolver. O texto de Josué, ele nos desafia a fazer uma escolha totalmente deliberada, a você falar: eu e a minha casa serviremos ao Senhor. E é interessante aqui, que eu e minha casa serviremos ao Senhor, ele vai nos remeter primeiro, quando a gente caminha com o texto, e a gente vai olhar aqui no capítulo 24, lá no 23 diz que, no primeiro versículo, Josué estava tranquilo, Israel estava tranquilo, estava num momento de paz, de tranquilidade, já tinha acabado a pandemia, não tinha esse monte de taxa que estava acontecendo, a criminalidade estava tranquila, você não tinha barricadas, estava de boa, estava tudo bom. E aí Josué, o texto vai dizer lá em capítulo 23 que Josué estava cansado, ele já estava velho, e já estava se preocupando: eu tenho que dar uma direção para esse povo, eu tenho que preparar. Josué já estava indo para o Senhor, já era um garoto já de 110 anos quase, que é a idade que ele falece. Mas Josué, ele reúne o povo, lá no 23 diz que estava em paz e tudo mais, e ele começa a reunir as suas lideranças, juízes. Vamos pensar em igreja. Reuniu o conselho, depois a diaconia, as mulheres, o ministério de louvor. Vou juntar todo mundo aqui, porque vamos seguir aqui agora, capítulo 24. Depois reuniu Josué todas as tribos, Siquém, chamou ancião Israel, seus cabeças, seus juízes e seus oficiais, e eles se apresentaram diante de Deus. Veja bem que não foi de Josué, diante de Deus. E aí vem Josué e diz assim: Josué disse a todo o povo: assim diz o Senhor de Israel. Você vê que o primeiro papo de Josué com o povo, ele já vem dizendo assim: olha aqui, assim diz o Senhor Deus de Israel. E aí começa Josué: Antigamente, os vossos pais, Tera, pai de Abraão e de Naor, habitaram além do Eufrates e serviram a outros deuses. Aí continua: eu, porém, tomei a Abraão, nosso pai, da além do rio, e aí, vamos pular aqui, Canaã, também multipliquei a descendência e tal. Aí vem a Isaac, dei Jacó, Esaú, e a Esaú dei em possessão as montanhas. Aí pula lá para o versículo: então enviei Moisés e Arão, e aí ele vai fazendo uma seleção de tudo aquilo que foi acontecendo, para que naquele momento Israel estivesse em paz. Então ele recapitula toda a jornada de Israel, e ele vai destacando as bênçãos de Deus ao longo da história do povo, desde a chamada de Abraão até a libertação de Egito, até a conquista da terra prometida. E aí eu dou uma paradinha. Eu falei que minha avó falava sempre isso: eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Minha família é uma linha bem tradicional, e eu ficava assim: tá, tudo bem, todo mundo que vai cantar um hino, vai ler, né? Geralmente era o Salmo 126 ou 23, mas eu sempre ficava com aquilo. E eu queria que você refletisse comigo, olhando para trás no texto: eu e a minha casa serviremos ao Senhor, me remete a olhar para o passado. 42 anos, isso é igreja. Agora pensa você, 42 anos, ou a idade que você tem, e olha para trás, e vamos dizer que Deus olha assim para você agora. O pastor Joel chega assim para cada um: olha, e Deus disse o seguinte. E aí vamos supor que ele sabe da vida de todo mundo desde quando nasceu.
Você, quando nasceu, aconteceu isso, isso e aquilo, mas Deus providenciou um médico quando não tinha condição, e apareceu um médico e alguém conseguiu um hospital, e esse hospital resolveu o problema. Lá atrás Deus levantou alguém que, quando você estava desempregado, no auge do problema, de repente alguém indicou e abriu uma porta. Vamos pensar nas coisas que Deus fez até você ser quem você é hoje. Quantas coisas você não passou para que você chegasse aqui hoje? Quantas coisas você não viveu para ter e ser quem você é hoje? É interessante que esse mesmo povo lá atrás, eles deixaram de entrar na terra de Canaã por alguns motivos: idolatria, imoralidade, colocaram o Senhor à prova. O que mais? Desobediência. O que mais? Cobiça, ingratidão. E vamos pensar, se todos pensassem ao contrário, quando olhassem e dissessem assim: gente, o que Deus fez na minha vida? Eu estou aqui hoje, parece que foi tudo normal. Senhor, eu determino isso, tem que ser isso, é dessa forma. A ideia que dá é que nós não somos os servos, mas que Deus tem que atender as nossas urgentes e graves necessidades. Mas se eu olho para trás e vejo o quanto Ele me tornou vitorioso, vamos pensar na pandemia. Nós passamos pela pandemia, passamos por um período onde muita gente perdeu o emprego, muita gente perdeu vida. Nós estamos vivendo um momento em que o mundo caiu no meio de uma guerra. Nós estamos num momento onde o Rio de Janeiro vive um descaso político, onde a criminalidade não para de crescer, onde você não consegue confiar em nada, onde cada esquina que a gente passa não sabe o que vem para nós, mas todos os dias o Senhor tem nos dado livramento, todos os dias o Senhor tem cuidado da tua vida, todos os dias o Senhor tem cuidado dos teus filhos, todos os dias o Senhor tem provido na tua casa. E aí eu posso bater no peito com toda alegria e dizer: eu e a minha casa serviremos ao Senhor, porque até aqui o Senhor tem me ajudado. E Charles Spurgeon, grande pregador, ele vai dizer que a gratidão é o coração que bate forte na presença de Deus. Ou seja, quando nós olhamos para o passado, vemos os feitos poderosos de Deus, e essa memória nos motiva cada dia a servir com gratidão, com alegria. É bom demais servir a Deus. Deus é soberano, Deus está acima de tudo. A sociedade pode dizer que você não vale nada, a sociedade pode dizer que a família não vale nada, a sociedade pode tentar incutir tudo aquilo que quiser na tua casa, como tentam fazer até hoje. Dizer que família, né, tem aquele verso igual biscoito, termina uma, faz outra, 8. Mas não, família é, vou usar outra frase, a grande ideia de Deus. E a família unida, uma família estruturada, ela muda o ambiente onde ela está, ela muda a sociedade onde ela está inserida, ela muda o comportamento de todos. Por isso a alegria e a determinação de Josué: eu e minha casa serviremos ao Senhor, porque o Senhor me livrou de tantas, o Senhor usou tantas pessoas em momentos de guerra, de dificuldades, o Senhor fez de tudo para que eu estivesse hoje num momento de paz, num momento em pé de tranquilidade, de poder sentar com a minha família, você chegar na sua casa, e um momento, hoje a gente vive um fast food, né? Uma vida de fast food. A criança levanta de manhã: vamos tomar café, quando já pega o copo, já sai correndo, bebendo, já vai comendo, Mas a maior alegria é quando a gente chega em casa e consegue desligar tudo, né? Dar um stop, opa,
Dizem os psicólogos que, não sei se tem psicólogo aqui, pode me corrigir se eu estiver errado, mas a nossa vida é um monte de caixinhas, e a cada caixinha tem o seu lugar, e há tempo para tudo. Eclesiastes 3 também mostra isso. E você pode usar o tempo para que esse tempo seja bem administrado. Então, a hora do café é a hora do café, a hora do almoço é a hora do almoço. E se a tua família está em casa, mas eu não sei quem foi que falou aqui, mas desliga o celular, bota esse troço para lá. Não dá para ficar comendo e ali. A gente está comendo o garfo e nem está vendo o que tem nele. Desliga a TV, porque é um momento, né? É ao redor da mesa que é a comunhão. Por que eu gosto tanto? Né? Falam assim, né? Crente come muito. A gente vive em comunhão, irmão. É do lado da comida que a gente está ali, que a gente, né, confessa, que a gente fala, se abraça e tudo. Estava até comentando com o pastor, a gente tem um calo pastoral. A gente esfrega a teta aqui e vai crescendo. Né? Não é defeito, né? Então, irmãos, é exatamente isso. Não desperdice o tempo, se dá para sentar com a família, dividir ali, sorrir, um olhando para o outro, porque o que nós vemos hoje são crianças órfãos dentro de casa, pais que não veem filhos crescer, e aí a gente vê uma família desestruturada. Mas quando eu e minha casa serviremos ao Senhor e entendemos a dimensão desse amor de Deus, entendemos o cuidado do amor de Deus, entendemos quanto Deus te ama e me ama, quanto Deus nos quer perto dele, a gente vai andar na rua saltitando. Já viu aqueles desenhos que o cachorrinho vai pulando de alegria? A gente vai no mesmo ritmo, saltitando e dizendo: meu Redentor vive, a Ele toda a honra, toda a glória, porque o meu Redentor está comigo, Ele cuida de mim, Ele me olha, o Teu Santo Espírito está dentro de mim. Eu vou chegar lá, mas deixa eu não me empolgar. Vamos lá. Eu e minha casa serviremos ao Senhor. Agora, ela me faz olhar e remeter para o presente, né? Ao afirmar eu e minha casa serviremos ao Senhor, Josué, ele não está agora só olhando para o passado, não, mas também tomando uma decisão no presente. O convite de Josué, ele é uma escolha ativa, extremamente ativa de fidelidade, e algo que nós devemos fazer diariamente. Hoje na escola dominical, a gente utiliza uma revista, e o tema dela é: não jogue sua vida fora. E ali parece um clichê que a gente estava tratando hoje, falando de bens materiais. A gente sempre quer mais. A gente quer uma casa na praia, quer uma casa na montanha, quer uma casa em qualquer lugar, mas a gente quer mais casa. A gente quer uma moto, a gente quer um carro, né? Eu amo moto. Eu sou motociclista, a gente tem um grupo de moto, a gente roda esse Rio de Janeiro, fora, tudo aí, eu amo isso. Mas eu não posso fazer disso algo que a gente comentou agora: idolatrar. Eu não posso fazer aquilo algo mais importante que o meu compromisso com Deus. Eu não posso fazer da minha família, da minha esposa, do meu filho, amá-los mais do que amar a Deus. De forma nenhuma. Então, Josué aqui, ele vem com esse convite e ele diz: escolhei hoje. Escolhei hoje. E quando ele diz aqui escolhei hoje, nos lembra que a gratidão, ela não é apenas uma reflexão sobre o que Deus faz no passado, mas uma prática diária e uma decisão contínua de servir a Deus. E eu vibro mesmo, eu amo a Deus de um jeito, que eu entendo tudo que Ele faz. É bom experimentar a Deus, é bom quando você tem uma resposta de Deus, é bom. Quem aqui nunca experimentou isso? Deixei de pegar um ônibus, aí você murmura: vai chegar atrasado, daqui a pouco você pega o outro. Aí você chega lá na frente, você lembra, alguém falou, ele foi assaltado, todo mundo perdeu, o ônibus bateu. Deus agiu. A gente não percebe esse cuidado de Deus todo instante conosco. A gente vive nessa vida que a gente fala de fast food, nessa correria, nessa pressa, que tudo é para ontem, e a gente esquece que há um Deus, que nós não somos daqui, que a nossa casa não é aqui, que a nossa morada não é aqui, que a gente vive numa correria desenfreada e não entende às vezes os desígnios de Deus para a nossa vida. Há uma palavra no
no hebraico, né, a palavra escolher no hebraico, baixar, ela significa tomar uma decisão consciente, né? Escolher servir ao Senhor, ela é uma ação, é uma escolha feita, mas não é algo que nós esperamos para amanhã. Josué, ele definiu: eu e a minha casa serviremos ao Senhor. E vocês? Vão escolher quem? Então o texto aqui, depois desse bate-papo, aqui no verso 14 diz assim: pois temei ao Senhor e servi-o com integridade e com fidelidade. Veja bem que ele está falando assim, ó: servir ao Senhor de vez em quando, venha na igreja quando você está afim, e faz aí o que você... Não é isso que está escrito aqui, está assim: agora pois temei ao Senhor e servi-o com integridade e com fidelidade. Deixai fora os deuses aos quais serviram vossos pais, da além do Eufrates e do Egito, e servi ao Senhor. Porém, vos parece mal servir ao Senhor? Escolhei hoje, agora, a quem servais: se aos deuses que serviram vossos pais, que estavam da além do Eufrates, e aos deuses dos amorreus, e cuja terra habitais. Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. E eu jogo a pergunta para você agora: a quem escolhei servir hoje? E aí você vai dizer: ao Senhor. Então beleza, ele diz aqui: joga fora os deuses dos seus pais, joga aquelas tranqueiras tudo no lixo. Então, meu irmão, quer servir ao Senhor? Não olha para o passado, não olha para o passado pecador, não olha para as coisas que estão te prendendo. Se existem aqueles trapalhões te prendendo hoje, joga tudo fora, joga aquilo que impede você de caminhar. Se você tem um namorado ou uma namorada que não é da igreja, e que tem que ser no domingo, deixa ele para lá ou ele vem para cá, mas não tenha prisão com aquilo que vai te colocar diante do Senhor. Ou seja, aquilo que te coloca diante do Senhor, não deixa que te afaste. Joga fora tudo aquilo que atrapalha a tua comunhão com Deus. Joga fora tudo aquilo que te atrapalha a desenvolver o seu dom, aquilo que Deus te confiou um dia, para que você exercesse aqui, e de forma alegre, exultante, de alegria, saltando, pulando. Joga fora tudo aquilo que atrapalha a tua comunhão com teus irmãos, a tua comunhão com Deus, a fazer com que o reino de Deus cresça, a fazer com que essa igreja seja um braço do Evangelho estendido à comunidade. Ser tu uma bênção. Opa! Ser tu uma bênção. Irmãos, quantas e quantas vidas estão por aqui que a gente não sabe a história deles, e a gente tem a esperança para levar, a gente tem a paz para levar, a gente tem a alegria para apresentar, a gente tem o que é o abrigo para apresentar, a gente tem aquilo que é a fonte da água da vida para apresentar, a gente tem o pão da vida para apresentar, a gente tem o Salvador para apresentar, porque nós somos esses promotores da paz. Então, joga fora aquilo que te impede de ser isso. E aí tu diz: eu e a minha casa serviremos ao Senhor. E servir é tão bom que o meu filho, onde sair, vai falar das boas novas. Aonde eu vou ser bênção no meu meio acadêmico, eu serei bênção no meu meio profissional, eu serei bênção na minha família, eu serei um promotor da paz aonde eu estiver, porque aonde eu estiver, ali o Senhor está, e haverá transformação. É um pedaço do céu. Glória a Deus. E é interessante, eu gosto muito de uma frase do saudoso reverendo Billy Graham. Billy Graham disse uma frase seguinte: nós somos a Bíblia que o mundo lê, nós somos o sermão que o mundo ouve. E aí eu jogo para você de novo: quem você está sendo dessa porta para fora? Quem você está sendo lá no seu ambiente de trabalho? Quem você está sendo no seu ambiente acadêmico, na sua casa? Às vezes a gente sai daqui e parece que, né, há uma tecla SAP que muda para o ruim. Nosso palavreado é ruim, a gente participa
das brincadeiras sujas por aí. As pessoas não olham para nós e olham assim: nossa, há algo diferente em você. Você transmite uma paz, mas parece que nos olham e somos iguais aos outros. Parece que a gente só é da porta para cá. Servir ao Senhor requer mudança de verdade, seriedade. Como eu falei, nós não somos desse mundo. A gente não está aqui a passeio. Daqui a pouco a gente vai embora. Semana passada fizeram 2 anos da morte do meu pai. Passa rápido. Eu tive o privilégio, todas as vezes, eu não falo isso para o André, mas todas as vezes que a gente pega ali a Washington Luiz e segue para Teresópolis, para algum lugar, eu passo ali no Adão Pereira Nunes e todas as vezes eu lembro de 24 horas eu com meu pai, dando banho, alimentando, ajudando a andar, fazendo o que ele fez comigo quando eu era criança. E sem dor nenhuma. Ia no banheiro, dava banho nele, vestia a roupa, fazia tudo. Que privilégio eu tive. E assim eu lembro, todas as vezes que eu passo ali sentado com ele, o raio do sol pegando, e ele ali, e meu pai foi presbítero durante muitos anos, eu falava assim: nossa, você é um filho de verdade. Eu brigava com ele, não veio elogiar não, porque eu não tenho dinheiro. E brincava. Irmãos, eu estou querendo dizer que a nossa vida é muito rápida. É muito rápido. A gente não sabe o dia de amanhã. Então, se você decide servir o Senhor, sirva com integridade e fidelidade. Joga fora essa mochila pesada do passado, a mochila pesada do pecado. Joga fora aquilo que te impede de fazer uma igreja prosperar, progredir, o reino de Deus caminhar. Romanos 12:1 diz assim: rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis o vosso corpo por sacrifício vivo, santo e agradável. E aqui, esse texto dele nos lembra que nossa gratidão, ela deve expressar no nosso corpo, em nossas escolhas diárias e como vivemos cada momento para a honra de Deus. Que a gente deve apresentar através do nosso falar, do nosso agir. Mais ainda, irmãos, só para vocês ficarem tranquilos, são 18 pontos, né, de pregação. Mas para a gente finalizar, eu e minha casa serviremos ao Senhor. Primeiro ela nos remete a olhar para o passado. Você vê que Josué reúne a galera toda, a igreja, e vai falando: ó, vocês estão aí hoje, estão comemorando 42 anos, uma alegria só, mas antes de tudo, vamos voltar ao tempo. Olha o que Deus fez. Trouxe pessoas, levantou pessoas que olharam para esse lugar, viram o imóvel, começou a juntar uma família, para o imóvel e começou a igreja. As adversidades começaram. Falta de grana para isso, falta de grana para aquilo, pessoas simples. Daqui a pouco um estava desempregado, o outro doente, mas o Senhor mandou provisão. E foi acontecendo. Hoje nós estamos aqui comemorando um momento de paz, esses 42 anos. Hoje você tem o privilégio de participar. Hoje Deus está te dando vida para estar aqui agora. Os judeus, apesar de não crerem em Cristo, sua maioria, mas eles todos os dias têm uma prática de agradecer por estarem vivos naquele dia. E eles agradecem de tal forma a dizer assim: olha, alguém me acha muito importante para estar vivo aqui, por isso eu tenho que fazer coisas boas para permanecer. Deus te ama demais, ao ponto de cuidar de você, da sua família. E mesmo desempregado, faltando os recursos, Deus não deixa faltar a provisão. Eu e minha casa serviremos ao Senhor, me faz olhar lá para o passado, me faz olhar para o presente, e agora ela me remete a olhar para o futuro.
Finalmente, quando Josué lhe diz: eu e a minha casa serviremos ao Senhor, serviremos. Ele está olhando para o futuro. Ele sabe, literalmente, que a escolha de servir a Deus, ela não é somente para si, mas também para a sua família e as gerações vindouras. Ele olha dessa forma. Ao escolher servir a Deus, Josué, ele está criando um legado de fé e um compromisso que ele se perpetuará entre gerações. E eu volto com mais uma frase de Billy Graham, onde ele diz que a nossa vida é a mensagem que deixamos para as gerações seguintes. E o que me preocupa hoje é ver a geração que nós estamos hoje. É a geração da tecnologia, é a geração que está presa a uma tecnologia que não usa para aquilo que deveria ser usado. Uma geração que não está comprometida com o reino. Uma geração que, se a gente olhar, a gente vê a maioria de jovens nas ruas. Uma geração aonde a homossexualidade cresce avassaladoramente. E ela cresce nos nossos meios, nos nossos lares, e tudo isso está virando normal. Qualquer forma de amor é normal. E até eu ficar falando isso, eu vou ser preso. Mas eu não posso deixar de falar, é pecado. Josué, quando diz: eu e minha casa serviremos ao Senhor, é ele lembrando que todos os dias, não sei se aqui usa aquela revista da escola dominical, da cultura cristã, mas geralmente a escola dominical, ela vinha com as leituras diárias para o devocional diário. Então Josué está olhando aqui, é como se ele estivesse dizendo assim: olha, eu estou olhando em minha casa serviremos ao Senhor, porque todos os dias nós temos o nosso devocional, não abrimos mão disso. Eu apresento a palavra de Deus para meus filhos, porque quando eu leio a palavra de Deus, eu estou ouvindo Deus falar na minha vida. Quando eu oro, é um caminho de mão dupla. Eu e minha casa serviremos ao Senhor. Ela me remete a olhar para o futuro, porque as gerações vindouras. Josué foi embora aos 110 anos, e o final do texto vai dizer que Josué, de Israel, ele permaneceu, enquanto todos aqueles que ouviram a sua palavra e aceitaram, como o texto vai dizer aqui embaixo, que quando ele pergunta, aí o povo vem dizer assim, lá no verso 21, então disse o povo a Josué, quando ele pergunta: e aí, o que vocês vão fazer? Não, antes serviremos ao Senhor. Porque eles olharam: opa, peraí, esse Deus fez isso tudo por nós, esse Deus é maravilhoso, esse Deus sustentou minha vida, cuidou da minha mãe, cuidou do meu pai, cuidou de mim, está cuidando da minha família, Ele está cuidando da minha caminhada, Ele está abrindo portas, esse Deus está fazendo coisa maravilhosa. Sim, nós vamos servir ao seu Senhor. E eu tenho certeza que se fosse hoje, eles iam dizer assim: olha, time que está ganhando não se mexe, time que está ganhando não se mexe. Então é servir ao Senhor com alegria mesmo. É saber que Ele é o Senhor acima de todas as coisas. Não existe dogma, não existe nenhum político, não existe o que o governo fizer, aonde for, Ele é Deus. E a nossa palavra é entender que Cristo é o cerne de todas as coisas, Ele é o centro de todas as coisas, Ele é o centro da nossa palavra, Ele é o centro da igreja, Ele é o alfa, Ele é o ômega, Ele é o princípio, Ele é o fim, Ele é o nosso abrigo, onde ali Marta e Maria brigavam para ficar ali, e uma chama a atenção porque a outra escolheu o melhor lugar. Cristo é o nosso abrigo. Cristo, Ele é aquele que nos dá a fonte da água da vida. Cristo é aquele que nos dá segurança todos os dias, nos dá a paz. Como é bom quando muitas vezes a gente, na nossa aflição, nos momentos de dúvida, a gente busca o Senhor em oração. Parece que está aquele tumulto, as ondas batendo, tudo, mas você está com o coração em paz. Eu lembro
de Pedro, lá naquele barquinho, e aí está batendo a onda para lá e para cá, e de repente ele olha lá no mar, está Jesus em pé no meio da água lá, e aí o cara está com medo agora, e estava do lado de Jesus o tempo todo, conhecia Jesus e agora está com medo, e vem Jesus e diz assim: ei, fica frio aí, fica tranquilo, sou eu. Mas a gente é tão teimoso às vezes que as nossas orações a gente não quer fazer, a gente faz já com dúvida. E aí vem Pedro: se é tu, deixa eu ir aí. E aí Pedro com ousadia pula do barco e com coragem vai andando. Mas ainda olhando para Jesus, a gente tem medo, e Pedro olha para aquela situação do vento contrário, das ondas, Pedro afunda. E aí vem ele: Senhor, salva-me. E ele vai e levanta. Eu imagino Jesus rindo. Homem de pouca fé. Nós somos assim. Eles escolheram. E Josué fez o quê? É isso mesmo que vocês querem? Então tá bom. Escreveu tudo numa tábua, Jesus que eligiu lá no final uma tábua e colocou numa árvore. E a árvore de frente para a igreja, para o templo. Olha só, não contraria Deus. Vocês prometeram. Para vocês lembrarem que todas as vezes que vocês titubearem, olha para cá, para o que vocês prometeram. Vou te lembrar uma coisa. Você um dia fez uma promessa, e ela é muito séria. Um dia você esteve na frente, fazendo a sua pública profissão de fé e batismo. E na sua pública profissão de fé e batismo, você promete um monte de coisa. Vem todo mundo tirar foto, batismo, prometo servir a igreja, ser participante, obedecer à liderança da igreja enquanto ela for fiel às escrituras. Eu prometo. E já reparou que na caminhada dessa Canaã a gente começa a reclamar do pastor, está demorando muito, fala que o ministério de louvor está fraco, daqui a pouco o irmão já não te serve mais, não vou domingo porque a palavra... Olha para a tábua daquilo que você prometeu. Seja obediente à liderança da igreja, seja obediente ao teu pastor, seja obediente a Deus, coloque em prática o dom que Ele te deu, porque se Ele te deu, porque Ele confia em você e você é especial demais. Para fechar, quero lembrar que na última reunião do Supremo Concílio, eu trouxe um monte de caneta para uns amigos, e estava assim uma frase de Calvino: o bem que existe em mim não sou eu, é Cristo. O mal que existe em mim sou eu mesmo. Então, eu falei aqui do meu pai, eu quero lembrar assim que é como se cada um de nós tivéssemos uma senha secreta. E essa senha, ela é intransferível, igual um cartão de crédito, transferível. E a hora que cantarem essa senha lá em cima, você não consegue jogar para o lado, você não consegue jogar para o outro, você vai. E a pergunta é: como é que está a sua vida hoje com Deus? Como é que está o seu relacionamento hoje com Deus? Você tem olhado para o passado e lembrado que Ele te botou onde você está hoje? Quem é você hoje? Você tem olhado para o presente e falado: olha, estou com Ele e não abro. E você tem pensado no futuro, para os frutos que você vai deixar, como aquela árvore que planta, ela vai crescendo à beira do riacho, depois dá frutos frondosos. Você está pensando naquilo que você vai deixar? Como você vai fazer? Eu e minha casa serviremos ao Senhor, porque eu olho para o passado, eu olho para o presente e eu olho para o futuro que Deus, Ele vai me dar. E eu tenho a certeza
que ao escolhermos hoje servir ao Senhor, possamos realmente reconhecer o que Ele fez no passado, viver para Ele no presente e deixar para os nossos filhos e gerações futuras a herança de fé, a herança de amor e a herança de gratidão, que é o que nós vamos deixar. Eu vou pedir permissão, pastor, para fazer uma oração. Eu não sei a cabeça que você saiu de casa hoje. Veio lá na igreja, falaram que vai estar um pastor baixinho, cabeçudo lá falando, mas eu sou bonito. A irmã falou ali que todos nós somos. E eu não sei como é que você saiu de casa hoje pensando em ir para a igreja. Mas é domingo. Ele está aqui. Ele está aqui. E eu tenho certeza disso. A palavra do Senhor garante. Onde tem 2, 3 reunidos no seu nome, Ele estaria. E eu vou dizer para você que vai começar a semana, que você vai começar a segunda-feira, talvez na sua cabeça assim, mais na segunda-feira eu vou procurar um emprego, eu tenho isso, eu tenho aquilo, eu tenho aquilo. Talvez você tenha assim, um princípio de desânimo e tal. Deixa eu falar, você não está sozinho. Sabe por quê? O Senhor Jesus, quando foi assunto aos céus, Ele falou que estaria conosco todos os dias até segunda-feira. Não? Todos os dias até ao fim da vida. Então você não está sozinho. Todo dia Ele está com você. Desfrute dessa presença. Mais ainda, Ele falou que não deixaria órfão. Nos enviaria quem? O Consolador. O Espírito Santo habita em nós. Ele age com gemidos inexprimíveis, porque a gente nem sabe orar. Paulo fala isso. Ele age com gemidos inexprimíveis. Aí, mais uma coisa que você não está sozinho. Você vai sair daqui hoje, opa, estou indo embora sozinho, mas o carro está cheio. A palavra do Senhor diz que os anjos do Senhor acampam ao redor do que os temem e os glória a Deus, e os livra. E aí já foi falado tanto em João hoje, ele diz que nós somos mais que vencedores por meio daquele que nos amou. Ele está aqui, aquele que um dia, um camarada de 38 anos, nem em cadeira de roda estava, botaram ele na frente de Jesus, bastou uma palavra, e aquele cara deu um salto, ficou de pé, pegou o seu negócio e saiu correndo. Para quem aqui é da área da saúde sabe que é muito difícil alguém se recuperar rápido, ainda tem fisioterapia. Ele fez na hora, e esse Jesus que está aqui, Ele pode fazer isso hoje na sua vida. Ele pode tirar o teu peso, Ele pode limpar a tua alma das dores, Ele pode fazer isso. E é exatamente isso que eu quero te dizer. Ele está aqui. Aproveite a presença do Senhor. E eu quero orar. Quero orar pela sua vida, quero orar pelo seu lar, pelos seus projetos. E eu te convido a você, com ousadia, a sair do seu lugar e a gente fazer um tumulto aqui na frente e vamos orar juntos. E eu e a minha casa serviremos ao Senhor, porque a partir de hoje é outra vida, é outro momento. Vamos ficar de pé. Venha a presença do Senhor, Ele está aqui.